Salve, salve pessoal! Este é o terceiro episódio da nossa oficina de gambiologia que estamos realizando a convite da Fundação ArcelorMittal, especialmente para esse período de isolamento social. Semanalmente estamos trazendo atividades inusitadas que pretendem apresentar conceitos científicos de maneira lúdica, principalmente de mecânica e robótica, estimulando a sua criatividade e o interesse pela ciência. Com esses projetos a gente pretende também incentivar a improvisação e a reutilização de materiais. Não só para evitar de você ter que sair de casa para ir a alguma loja especializada adquirir uma peça ou componente que sejam necessários, mas principalmente porque o reaproveitamento de coisas é uma questão essencial hoje em dia, como uma forma da gente colaborar para a preservação do meio ambiente e de nosso ecossistema. Por falar em ecossistema, o tema desse episódio tem a ver com biologia. Tem muita gente que confunde gambiologia com biologia. E as duas coisas não têm muito a ver, não. Mas hoje nós vamos sim esboçar uma aproximação entre as ciências biológicas e a ciência gambiológica. Eu acredito que todo mundo já tenha ouvido falar da cascavel. A cascavel é uma cobra venenosa, típica do continente americano e que tem uma peculiaridade. É a presença de um guizo, uma espécie de chocalho, na ponta da sua cauda. Esse guizo emite um som bem característico que serve para anunciar a presença da serpente em determinado ambiente e afugentar possíveis predadores. Ele funciona como uma espécie de alarme natural da cascavel. Nós, seres humanos, também utilizamos alarmes com frequência, geralmente para proteger algum bem, algum espaço ou mesmo nós mesmos. E o alarme é um clássico da eletrônica, com inúmeros projetos e aplicações que podem ser encontrados em tutoriais e artigos, em livros, revistas e sites especializados. O alarme geralmente ele funciona a partir do acionamento de algum sensor, de uma entrada, que resulta em alguma saída, geralmente por meio de um estímulo sonoro ou visual. No projeto de hoje nós vamos aproximar essas duas coisas. Nós vamos criar, improvisando, um alarme cascavel. E aí? Bora lá inventar? Os materiais que nós vamos utilizar são uma chapa de madeira, que pode ser substituída por algum papelão ou isopor, um arame fino, um prego tamanho médio, parafusos pequenos para madeira, arruelas pequenas compatíveis com o tamanho do parafuso, tampinhas, umas 8 ou 10, uma caixa de fósforo, que pode ser substituída por uma caixa de remédio, durex, fio, um canudinho, um motor DC, que a gente já utilizou nas aulas anteriores, você pode inclusive reaproveitar, uma bateria 9 volts, sempre melhor utilizar alcalina, um pedaço de papel alumínio, uma rolha, fio dental e supercola. As ferramentas necessárias vão ser uma chave de fenda compatível com o parafuso que você está utilizando, um alicate de bico fino, se você tiver este utilizado para artesanato, melhor ainda, furadeira, uma broca bem pequena, entre 1,5 e 3 mm, e cola quente. Vamos à nossa montagem. Nós vamos começar fazendo uma marcação a lápis da disposição dos nossos componentes na chapa de madeira. A minha eu customizei com essa fita zebrada aqui para dar um aspecto mais interessante. Vamos encontrar o centro e traçar uma reta de aproximadamente 12 centímetros com 3 pontos no 0, no 6 e no 12. Vamos fazer 2 furos bem superficiais no ponto central e no da direita. Nós vamos precisar de colocar fios, preferencialmente de cores diferentes, no nosso motor DC, assim como a gente fez nos outros episódios. Se você não tiver solda em casa, sugiro utilizar a cola quente. Nós vamos ter que colar o motor com cola quente em posição vertical. Se o seu motor é igual ao meu, com esse pino à mostra, nós vamos precisar de fazer um isolamento para evitar que a cola fixe o motor, impedindo ele de rodar. Eu estou utilizando esse disco de papel Paraná. Nós vamos colar o motor com cola quente nesse disco
que por sua vez vai ser fixo na nossa chapa de madeira. Estou fazendo furos e vou fixar o nosso disco de Paraná na chapa, utilizando parafuso. Coloquei inicialmente 2 parafusos, mas não ficou tão firme, vou usar esse terceiro aqui também. Agora sim. Vamos pegar um pedaço pequeno de fio dental e fazer esse laço, que é o mesmo laço utilizado em rabiola de pipas, uma espécie de nó cego. Quando você puxar as 2 extremidades, ele vai fechar. Utilizando esse laço, você vai prender o prego no eixo do seu motor. Nós vamos fechar o laço prendendo o prego ao pino central do motor e vamos dar quantos laços e nós forem possível, tomando cuidado para evitar do prego entrar em contato com a superfície do motor embaixo, gerando um atrito que pode prejudicar a performance do nosso sistema. Depois do último nó, a gente corrige a posição do prego, deixando ele bem vertical, e vamos utilizar a supercola. Usei aqui um palitinho para não cair uma quantidade excessiva de cola. Podemos cortar as arestas do fio dental e vamos fazer esse primeiro teste em câmera lenta para você ver o que acontece. A presença do prego faz com que o giro do motor deixe de ser em torno de si mesmo. Ele gera um diâmetro e faz com que o eixo passe a ser o que a gente chama de eixo excêntrico. Esse é o mecanismo mais clássico para converter um movimento giratório em um movimento reto de vai e vem, que é o que a gente vai fazer aqui e que acontece, por exemplo, em máquinas de tatuagem. Agora vamos pegar um pedaço de aproximadamente 60 centímetros de arame e eu vou ensinar aqui um macete para deixar ele bem reto. A gente vai utilizar uma furadeira, vamos fixar o arame no mandril e vamos girar a furadeira no sentido anti-horário. Com isso, ele perde a rotação natural que vem de fábrica e fica bem reto. Tem que fazer com cuidado para não arrebentar. Aqui não está dando para ver muito bem não, mas vale a pena tentar. Nós vamos agora fazer 2 laços nas extremidades do arame. Vamos utilizar o nosso alicate para fazer um giro de diâmetro pequeno, mais ou menos dessa forma. Agora vamos cortar numa posição de aproximadamente 1/3 do tamanho do arame e vamos fixar os 2 arames dessa maneira. O menor vai no centro e o maior vai na extremidade direita. Agora nós vamos fazer uma dobra no arame central a 90 graus para cima e vamos fazer um laço com o diâmetro aproximado do nosso canudinho. Eu tenho aqui uma chave de fenda que tem o mesmo diâmetro praticamente, eu vou utilizar ela como uma referência para facilitar o giro do arame. Só 1 ou 2 voltas já é suficiente, depois a gente corta a sobra. E vamos dobrar também a 90 graus o arame maior, que é a terceira marcação. Vamos pegar um outro pedaço de arame de aproximadamente 20 a 30 centímetros e vamos fazer um laço mais centralizado e o mais seguro possível como esse. Com isso nós vamos fazer uma espécie de agulha com um laço em uma das extremidades e vamos instalar ela passando pelo canudinho no centro da montagem e o laço ao redor do prego. E finalmente nós vamos girar ela em torno do terceiro arame que está posicionado verticalmente, fixando um no outro. Acho que está bom. Agora, novamente em câmera lenta, você pode ver nitidamente que o movimento giratório do motor se transforma em um movimento de vai e vem da agulha, que vai chacoalhar de um lado para o outro o nosso arame maior. É aí que a gente vai instalar o rabo da cascavel. A gente vai precisar de furar as nossas tampinhas no centro. Com muito cuidado nessa hora, se você não estiver seguro de segurar a tampinha com a mão, utilize um alicate. E vamos cortar um pedaço da nossa rolha
de aproximadamente 1 cm utilizando o estilete. Nós vamos inserir a rolha no arame maior e colocar um pouquinho de supercola. Vamos cortar uns 5 ou 6 pedaços de aproximadamente 1 cm de canudinho e vamos começar a fazer o rabo da cascavel nessa ordem. Um canudinho, 2 tampinhas viradas de frente uma para a outra. E assim por diante, até todas serem utilizadas. Vamos fazer mais um teste, que agora a gente já pode ouvir o som do guizo da cascavel. Eu vou cortar mais um pedaço de rolha de canudinho e vou colocar eles como arremate final para evitar que as tampinhas saiam do arame. Agora vamos preparar, utilizando a caixinha de fósforos, a cabeça da nossa cascavel, que é o que vai acionar o motor. Vamos abrir a caixa de fósforo, vamos cortar 2 pedaços do papel alumínio, um pouco menores do que as faces da caixa. Eu descobri que o papel alumínio conduz eletricidade, então ele pode ser usado como sensor. Vamos pegar 2 pedaços de fio, desencapar uma quantidade generosa e vamos fazer uma espécie de zigue-zague para maximizar a área de contato do fio com o pedaço de papel alumínio. Eu fiz um zigue-zague quadrado, mas você pode também fazer da forma que achar mais conveniente. E aí nós vamos colar esses fios expostos nos pedaços de papel alumínio. Eu estou utilizando uma silver tape que tem uma aderência melhor, mas isso pode ser feito com durex também. E em seguida nós vamos colar esses 2 contatos na parte interna da caixinha de fósforo. Observe que a parte do fio fica virada para o papel, ou seja, o contato vai ser pela parte de trás do papel alumínio e não pela silver tape. Podemos fechar a nossa caixa novamente. Para isso eu vou utilizar uma cola branca. Já está praticamente pronto, nós podemos agora posicionar os nossos componentes aqui na chapa de madeira. Eu estou utilizando essa base de plástico que veio na própria embalagem da bateria para servir de berço para ela. Vou colar com cola quente e a bateria vai ficar instalada aqui firme e segura. Eu vou utilizar o clipe de bateria para facilitar, mas se você não tiver esse componente, dá uma olhada na nossa última aula, que lá eu ensino uma alternativa. Nós vamos unir os 2 fios negativos, o preto que sai da bateria com o marrom do motor, e não esquecer de utilizar a fita isolante sempre. Podemos fazer mais um teste, inclusive, encostando o positivo da bateria no positivo do motor. Funcionou. Agora a ideia é a gente esconder a nossa engenhoca, tanto para proteção do sistema, quanto para deixar exposto somente o rabo da cascavel. Eu vou utilizar essa caixa de suco, que tem a altura adequada, que eu tinha reservado aqui para o nosso episódio anterior. Vamos abrir com o estilete um tampo e com a tesoura a parte de baixo e as extremidades laterais, fazendo uma espécie de cobertura para a nossa engenhoca. Vamos fixar aqui em cima. Vou utilizar parafuso, mas você pode fazer com qualquer material, desde que ela fique bem firme. E aí está pronto. Agora vamos começar a parte de acabamento. Eu sugiro que você tente simular a cobra de alguma maneira. Pode ser utilizando qualquer material que você tiver. Eu tinha aqui esse conduíte elétrico que eu acho que está bem adequado. Eu vou utilizar ele. Eu vou moldar ele, dobrar e colar com cola quente, para se ter a impressão que a cobra está parada em cima da caixa, com o rabo exposto. Mais um teste. Funcionou. Agora vamos passar 2 fios que vão sair do rabo e chegar até a cabeça da cobra. Eu estou utilizando esse fio paralelo que eu retirei de uma fonte de celular estragada, mas pode ser qualquer fio. Já saiu lá na frente. Agora nós vamos instalar o nosso botão gambiológico unindo os fios que saem do rabo, um na saída positiva da bateria e outro na saída positiva do motor. Sempre utilizar a fita isolante e vamos fazer o mesmo na nossa cabeça.
unindo os dois fios que saem do botão nos que restaram da mangueira. Mais uma vez utilizando a fita isolante, vamos fazer um teste aqui e se tudo funcionar bem, o nosso projeto está praticamente concluído. Eu vou inserir essa sobra de fio aqui para dentro do conduíte para ficar mais ergonômico e vou colar a caixa de fósforo na mangueira. Estou utilizando fita isolante, mas você pode fazer também com cola quente ou utilizando uma outra forma. E agora o acabamento final, que é tão importante para a estética do nosso projeto. Eu vou utilizar duas fitas que eu tinha aqui, uma dourada e uma prateada, e vou cortar pedaços que vão ser colados ao longo do conduíte, simulando um pouco o brilho dourado da cascavel. Ficou parecendo um pouco uma cobra coral também, mas isso não vem ao caso. O importante é que o nosso objeto fique bonito e interessante. Eu acho que ficou. Depois de alguns minutos as fitas adesivas ficaram soltando. Então vou passar aqui um durex para dar um reforço na cola e também um acabamento. Acho que vai ficar parecendo mais o brilho da nossa cobra cascavel. E aproveitando que eu voltei ao projeto, eu vou instalar também esse guiso que eu encontrei aqui na minha oficina no final do nosso rabo, que vai servir para um barulhozinho adicional e também para evitar que a ponta fique exposta.